Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu dividi esse material de hoje em são três pontos de pauta que eu coloquei aqui e vamos tratar de cada um deles. Primeiro é o humano e a coletivo, né, que repercutiu muito. O segundo ponto é que ele é mais informativo, né, são compromissos do Inter. Esse sábado jogo masculino e feminino pelo Campeonato Brasileiro. Então o Brasileirão masculino está começando, primeira rodada em Inter e Fortaleza. Tem a sétima rodada do feminino, né, Inter e Real Ariquemes. Então a gente vai falar ali algumas informações, o horário, transmissão, que é importante para que vocês se preparem e não percam, né? E depois Rômulo, o lateral, que se apresentou, o que ele falou, e aí que tem uma inferência que eu vou fazer, que é baseada em algumas coisas, tá? Algumas evidências, então tem alguma fundamentação para essas inferências aqui que eu vou fazer, o que eu acho que pode estar acontecendo com o grupo, tá? Então vamos lá, vamos começar com o Mano, tá? E a coletiva dele que repercutiu bastante, tá? Bom, o Mano a gente sabe, ele começou justificando, falando por que o Inter não está rendendo e tal. Então primeiro tem essa questão de admitir, né? De entender, admitir que não está entregando aquilo que minimamente deveria entregar. Você joga 3 jogos contra o Caxias, não ganha nenhum. É eliminado pelo Caxias no Gauchão. Joga contra o CSA no Beira-Rio e faz um jogo onde o resultado até mais justo seria um empate. Realmente é um jogo complicado. Joga Libertadores, até o jogo da Libertadores foi até melhor, até deu um pouco de respiro, sabe? Até dentro desses jogos aí, dentro do que aconteceu, eu achei o resultado da Libertadores até o melhor. Porque o Inter jogou fora de casa, deveria ter ganho o jogo, mas aí tomou um gol no segundo tempo e aí deu aquela, sabe, né, aquela coisa, aquela descrença, aquela coisa, o torcedor do Inter já, rapaz, vamos perder. Vamos perder porque estava jogando melhor, teve a chance, não fez. Aí no segundo tempo toma. E eles estão um pouco melhor do que no primeiro, né? Eles estão jogando um pouco melhor, não estão tão atrás, estão começando a ir para cima do Inter e vão perder. Vai ser difícil agora. O Inter faz o gol, consegue fazer o gol e consegue um empatezinho fora de casa. Que para a Libertadores, que está recém começando, não é ruim. Não é ruim esse começo. Então, nesses últimos jogos, aí, o jogo da Libertadores foi dos males o menor, né? O que menos nos incomodou. Porém, realmente o Inter vem jogando muito pouco, vem preocupando e precisa reverter isso aí, tá? E aí o Mano falou, a princípio que ele disse ali é que vai ter mudança, né? Nós teríamos aí o Inter enquanto adversário considerado tecnicamente inferior, um adversário teoricamente mais fraco. Nós poderemos ter de novo esse sistema com 4-2-3-1, com Pedro Henrique, Wanderson no centroavante, né? Que provavelmente não vai mais ser o Luiz Adriano, provavelmente. Então, circunstancialmente, a gente pode ter essa formação, essa alternativa de jogo. Mas, contra o adversário mais forte, ele já anunciou que não vai mudar, que é o volante, 3 meias, né? Porque o Depena ele pode recuar e marcar como se fosse um volante, porém ele, com a bola, ele sai, se desprende e se apresenta como mais um armador, né? Então viram 3 meias, né? Viram 3 meias, um atacante de velocidade, um centroavante, um lateral direito que dispara e vira ponta, né? Um meia esquerda que dispara e vira atacante de velocidade pelo lado esquerdo, muito acionado, que é o Wanderson, pode ser o Pedro Henrique também, mas enfim, o esquema que a gente conhece. O esquema que eu já falei aqui, que ele está meio preso nesse sistema, que é o que deu certo ano passado, ele continua apostando nessa forma de jogar, então dificilmente vai mudar. Tá? O que eu acho que vai mudar ali vão ser peças, né? Luiz Adriano, Baralhas, tá? Eu acho que volta aí o alemão, acho que o Campanharo vai ganhar a posição, tá? E o Depena acho que vai ganhar um respiro aí, porque o jogo, por exemplo, do Depena contra o CSA, o Depena não jogou tão mal esse jogo, ele se apresentou e conseguiu armar alguma coisa, tá? Inclusive um dos gols do Inter, o primeiro gol do Inter que o Alan Patrick faz, o cruzamento é do Depena, é do Carlos Depena. Teve lançamento também que ele acertou, teve outras situações em que ele se apresentou. Não foi um jogo horrível como ele já chegou a fazer nessa temporada. Ele realmente vinha jogando bem mal. Tá?
Então ele produziu um pouco. Tá? Então eu acho que não teremos grande alteração. Mas aí ele foi falando no discurso dele, e aí ele chegou no ponto que gerou bastante polêmica, que ele explicou que não pode falar mal do grupo dele, que isso é uma burrice. Ele, olha bem, ele usou o termo burrice. Ele usou esse termo forte. Burrice, que seria um grave erro, e que ele não faria isso, e que tem treinador que fez isso, treinador conhecido, em outra equipe, o Galo, a gente sabe que é. E então agora pensando se ele vai ser demitido ou não. Tá? Bom, por que ele falou isso? Primeiro que ele sabe que a batata dele ela está se deslocando em direção ao forno para assar. Tá? Essa é a primeira coisa que ele já viu. Tá? Em redes sociais ele já deve ter percebido isso. Grupos de Twitter muito ligados à atual gestão. Tá? Que aliás, uma loucura isso. Tem alguns comentários assim que é uma loucura. Né? É muito estranho. O pessoal dizer que critica essa direção não é colorado. Vê se pode. O que eu vou dizer num comentário desse? É complicado. Né? Quem está atrás comentando isso? Deve ser uma criança. Né? Mas enfim. Então tem uma turminha do Twitter, que às vezes está no Twitter e às vezes aparece no YouTube também para ficar nas lives ali comentando, né? E tentando fazer um barramento ali, uma proteção para a tua gestão. Né? Mas uma coisa bem boba, assim. Mas enfim, essa turminha já deve ter falado ali, deve ter mostrado alguma coisa em termos de fora Menezes e volta Kudê, né? Deve ter visto isso. Ele deve saber, não sei como, ele deve saber, mas de alguma forma ele deve saber que a atual gestão Barcelos e seus colegas gostam do Kudê, são kudezistas. O Kudê fez um bom trabalho aqui, não dá para dizer que não. Tá? Também não dá para dizer que o Kudê é burro, não podemos dizer burrice do Eduardo Kudê, porque o Kudê, primeiro, ele foi um treinador, foi campeão argentino, com o Racing, que nem é uma força econômica, futebolística das principais da Argentina. Não se trata de River, não se trata de Boca, né? É o Racing. Que inclusive estava com uma crise financeira há pouco tempo atrás. Ele foi campeão argentino com este clube. Ele fez uma boa campanha no Internacional. Ele saiu naquelas circunstâncias, né? Queria reforços, não deu. Uma pessoa que dava respaldo para ele foi afastada do clube, teve a proposta do Celta, ele falava sempre de reforço, e a gestão naquela época nada, né? E aí ele saiu. No finalzinho da era Kudê, Internacional, deu uma queda, mas poderia ser revertida, eu não sei como seria o Internacional naquele ano, se o Kudê tivesse permanecido, não sei, talvez ele conseguisse voltar, de repente será só uma inflexão ali na curva de desempenho, né, aquele desempenho linear, vamos dizer, um bom desempenho dentro e fora de casa, e deu uma queda e depois volta. Né? Pode ser só isso, de repente a gente poderia brigar por título com ele. Né? Ele foi para o Celta, e no Celta o pessoal achava que ele ia se ferrar, tinha gente torcendo para isso, e ele não se ferrou. Ele ficou, acho que mais de um ano no Celta, tá? Ficou uma temporada e mais um pouco de tempo lá. Tá? Tirou o Celta de uma zona baixa de classificação, enfim. E um treinador que está agora no Galo, e a declaração dele no Galo, outra coisa que eu não sei porque o Mano entendeu dessa forma, que ele falou mal do grupo. Eu não sei porque eu não concordo, eu vi o que o Kudê falou. Para mim não falou mal do grupo coisíssima nenhuma, ele não desqualificou o grupo dele, ele não atacou o grupo dele. O que ele fez foi atacar a diretoria. Diretamente ele atacou a diretoria. Ele disse que me falaram uma coisa, me prometeram uma coisa e estão fazendo outra. Eu queria reforços de um certo nível, não chegaram. Eu pedi um volante desde o início do ano, não chegou. Sobre a saída de alguns jogadores, não me consultaram. Eu era contra a saída do Sacha e mesmo assim ele saiu. E nesse jogo eu tive que substituir, botando um guri de 17 anos, um guri da base. E eu podia ter colocado o Sacha, porque ele era da posição, não pude. Então a coisa dele foi mais frontal.
um ataque, jogou um projétil na direção do Atlético, e não disse que o grupo dele é fraco, que é ruim, nada disso. Ele só disse que queria reforços. Assim como o Mano disse que queria reforços. Então não sei por que ele entendeu dessa forma. Realmente não... Mas enfim, ele deu essa pauladinha porque ele sente que a coisa pode estar ruim para ele, né? Tem um clima ruim para ele. Tem essa questão do pessoal nas redes sociais falar que o Kudê, olha, o Kudê tá saindo de lá, vamos trazer o Kudê. E sim, como que ele sabe disso eu não sei, mas deve ter ficado sabendo que a atual gestão gosta do Kudê. Considera muito esse treinador. Então ele pega e dá essa pauladinha, né, de que, olha lá o burro, ele falou isso, falou burrice, né? O cara fez um negócio lá, né, se queimou com o grupo, e eu não faço aqui, eu não queimo. Eu protejo o meu grupo, vejo como eu sou bom, né? Ele se valoriza e desvaloriza o outro lá, né? Brigando pelo cargo dele, né, pela manutenção dele. Mas enfim, foi isso, tá? Vamos para o ponto número 2, para a gente não se alongar muito. Tá? O ponto número 2 é mais informativo. Tá? Hoje é dia 13, dia 15, então sábado, tem Inter e Real Ariquemes. Ou, na verdade, é Real Ariquemes Internacional, porque o jogo é fora de casa. Então, nós vamos jogar num gramado ali que não é bom, gramado ruim. Tá? Grama, que deve ser grama estrela ou grama esmeralda. Grama antiga de futebol, old school, e não é um gramado muito bom, não. Nem é muito nivelado. Então, um jogo aí... Mas é que o Real Ariquemes realmente não faz uma campanha ruim, não tem vitórias, né? Tá na zona de Z4. É o penúltimo, né? Então o Real Ariquemes enfrenta o Inter às 16h30, 4h30 da tarde. Tá? A transmissão, tem transmissão, o canal do YouTube, o canal do Real Ariquemes, que é o Real TV. Então deve transmitir esse jogo. Aqui está indicado, nós temos a informação de que o canal do YouTube Real TV vai transmitir o jogo Real e Real Ariquemes Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino, 7ª rodada. No mesmo dia, tem Fortaleza Internacional. Tá? O jogo é fora de casa, no Castelão, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, masculino. Transmissão canais Premier. O Alan Patrick joga, né? Ele preocupou um pouco, que teve essa questão, não sabíamos se, né, que lesão é essa que ele tem. Será que ele vai jogar? Será que não? Vai ficar quanto tempo fora? Né? Então já sabemos que o Alan Patrick vai jogar, está à disposição. E ele não deve jogar todo o jogo, ele deve ser poupado um pouco. Ele vai jogar um tempo, vai jogar um tempo e depois deve ser substituído. Tá? Bom, então são essas informações, tá? Só para complementar a informação do Inter feminino, das gurias, o Inter está com uma boa campanha, tá? No Brasileiro Feminino, são 4 vitórias, um empate e uma derrota, é o 5º lugar com 13 pontos. A 3 pontos do líder, primeiro lugar que é o Corinthians com 16. Tá? Então, dito isso, vamos para o 3º ponto, que é o Rômulo, que se apresentou. Vocês perceberam que ele falou uma coisa, que eu fui volante e fui lateral. Né? Eu era um volante mais marcador, e depois, por causa do futebol moderno, eu me tornei um volante moderno, que precisa defender, precisa atacar. Precisa ir na área adversária também, e atacar esse espaço da área do adversário. E também precisa defender na sua área. Né? Então, o jogador tentando atender às necessidades do futebol de hoje, futebol moderno. E aí ele diz que passou por essa transição, mas que ele aprendeu a ser lateral. Foi lateral no Chile e foi na lateral no Atlético também. E que ele vinha atuando como lateral e que ele disse que precisaria dos 2 jogos aí, foi bem essa palavra que ele usou, foi bem assim que ele disse, que eu precisaria dos 2 jogos para me readaptar à posição de volante. Já fiz, sei como é que é, mas precisaria de alguns jogos aí, 2 jogos, para me readaptar. Ou seja, o Inter está trazendo um lateral que também pode fazer a função de volante. E aí eu coloco um ponto aqui de interrogação, que é o seguinte. Nós estamos trazendo um lateral e nós temos o Bustos, o Rômulo, o Igor Gomes pode jogar ali, o Igor Gomes, que é zagueiro lateral. Não sei se ele vai ser usado preferencialmente na zaga, não sei, mas já foi utilizado como lateral, o Igor Gomes. E temos o Mário Fernandes. Para que tanto lateral direito? Para quê? O que acontece aqui? Será que o Mário Fernandes vai sair?
Mário, ele tem contrato até o final do ano com o Inter, tá? Final deste ano. Se ele assina um pré-contrato, em junho, e o CSKA, por conta de tempo, né, do seu calendário, diz que quer o jogador agora. Ele assinou com a gente, pré-contrato, e em final de junho ou início de julho a gente quer que ele esteja aqui. Queremos o jogador agora. Queremos que ele seja nosso reforço. Bom, aí o Inter, tá, mas ele tem contrato comigo, tem que cumprir. Se vocês querem agora, temos que acertar um valor para que a gente possa liberar antecipadamente esse jogador para vocês. Tá? Pode ser, sim, que o Inter visualize aqui a possibilidade de fazer dinheiro. Tá? E sim, o Inter está caçando dinheiro. Isso é verdade. O Inter emagreceu o grupo, saiu um monte de jogadores. O Mano falou em 15 jogadores. Eu não sabia que era tanto, eu achava que eram uns 12 ou 13. Mas desinchou a folha, vendeu jogadores, vários jogadores, fez dinheiro. E acho que pode fazer mais com o Mário Fernandes. Não vai ser uma fortuna? Não vai. Mas vai desinchar a folha, porque é uma reserva que tem um custo alto, o Mário Fernandes, e pode fazer um dinheiro. E de repente o Inter pode acreditar, pode imaginar que, bom, esse Rômulo está indo bem, esse jogador, esse lateral me serve. Né? Ele pode ser um bom reserva, pode ser um jogador importante aí para o grupo. Né? Então, eu me antecipo, eu trago um lateral, para mim ter o Bustos e o Rômulo, vamos supor, e o Igor Gomes eu mantenho na zaga, alternativamente ele pode jogar na lateral, mas eu tenho então Rômulo e Bustos, e o Mário Fernandes eu deixo que ele vá para a Rússia e ganhe dinheiro. Tá? Não descarto essa possibilidade. Tá? Tem um fundamento? Tem, apresentei para vocês. O jogador é caro, o jogador, o CSA gosta dele, tem uma vida lá no CSA, CSKA, não é CSA, né? CSKA da Rússia. Então ele tem uma vida lá, é ídolo lá. Jogador caro, jogador que jogou pouco no Inter até agora. Pouca minutagem ele já teve alguma lesão, né? Parece que precisa ainda de tempo de jogo, vai precisar de mais tempo para poder apresentar um futebol de alto nível, né? Então pode ser que sim, pode ser que esse jogador esteja saindo, não descarto essa possibilidade, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as notícias e a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Obrigado desde já pela atenção de todos e faz aquele trabalhinho de graça que a gente sempre fala, né? Vai, compartilha, aperta o sininho, se inscreve no canal, sugestões e comentários aqui embaixo. E é isso aí, até a próxima.